Olá, pessoal! Estamos de volta aqui com vocês em mais esse Papo de Pandemia, que é a série de lives do portal Vida e Ação. Nosso portal é voltado para a saúde, bem-estar, qualidade de vida, sustentabilidade. Bom, para quem não acompanha, nunca assistiu aqui nossos programas, né? Meu nome é Rosane Macedo, eu sou jornalista, consultora em comunicação e editora do portal Vida e Ação. Obrigada aí a quem estiver entrando na nossa live. Eu peço que, por favor, quem entrar aqui na live, peço que deixe aqui um recadinho para a gente saber se a nossa imagem e o nosso áudio está chegando bem para quem estiver entrando aqui na live, por favor. Então, deixe um recadinho aqui para a gente no nosso chat. Bom, eu peço também que quem estiver entrando aí, que pegue esse link aí, compartilhe com outras pessoas, principalmente as mulheres, né? Porque é o nosso tema da nossa live de hoje. Então, espero aqui esse feedback de vocês aqui no nosso... Ah, que ótimo! A Nazaré está aqui dizendo que está tudo ótimo, ela está entrando aqui. Ótimo, maravilha, Nazaré. Nazaré também já foi nossa entrevistada aqui no programa, né? No nossa série de encontros. A Patrícia também. Muito obrigada, Patrícia, de estar aqui. Que bom, Nazaré, legal, bacana. A Marina também está aqui, que bom, ótimo, gente, muito obrigada. Vamos seguir aqui, então. Claro que quem estiver entrando aqui, por favor, deixe aqui suas dúvidas, as suas mensagens para essas três maravilhosas convidadas que a gente tem aqui na live de hoje. Lembrando que essa nossa live, ela fica aqui no Facebook, depois a gente também disponibiliza no nosso YouTube e lá no nosso Instagram a gente também coloca algumas coisas depois. Por favor, acompanhem, mandem para quem vocês conhecem, que vocês gostam, outras mulheres. A Brigada aqui, olha, a Anne está comentando aqui, está legal, está acompanhando. Mônica Ulisses, está perfeito. Obrigada, Mônica. Mônica também é uma querida jornalista do site Comida na Mesa. Obrigada, Mônica, de estar aqui participando da nossa live de hoje. Maravilha, gente. Olha, então aí a gente está assistindo nos últimos dias, né, os números da pandemia do novo coronavírus crescendo cada vez mais, né, assustadoramente. Estamos aí todos muito apavorados com essa segunda ou terceira grande onda, né? A gente está aí já próximo de 270 mil mortos pela Covid. E enquanto a gente não tem doses da vacina para todo mundo, né, a gente tem que aí confiar e manter as nossas medidas, né, de distanciamento social, de higiene, né, mantendo o uso de máscara, a higiene das mãos frequentemente. E a gente também tem que cuidar muito da nossa saúde, né? A gente está aí na semana do Dia Internacional da Mulher, nós mulheres estamos muito vulneráveis também ao novo coronavírus, e essa live de hoje é para a gente justamente conversar um pouquinho sobre a saúde da mulher como um todo, né? Falar aí dos avanços, dos desafios, dos impactos aí da pandemia do novo coronavírus na saúde feminina. Então, o nosso projeto Papo de Pandemia, que está fazendo aí 32, essa é a 32ª edição, né? E para essa live de hoje, especial pelo Dia da Mulher, a gente convida aqui 3 super especialistas para bater esse papo com a gente. Então, eu quero que vocês conheçam aqui. Temos hoje a doutora Márcia Mendonça, ela que é médica, ginecologista, representante da Febrasgo, está aqui com a gente hoje, que é a Febrasgo, que é a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Muito obrigada, doutora Márcia, de aceitar nosso convite e estar compartilhando com a gente aqui hoje esse momento. Obrigada, é um prazer. E Dia Internacional das Mulheres, mas Dia da Mulher é todo dia, e lutar pela saúde da mulher é lutar pelo bem-estar de todos e direitos iguais também, que devem começar pela saúde, não é mesmo? É verdade, isso aí. Olha, e também temos aqui a doutora Paola Ismânio, ela que é gerente médica do Grupo Fleury, né? Ela é cardiologista, gente, com diversas especializações aí, e está aqui hoje para falar para a gente sobre um tema também muito importante, que é a saúde do coração. Muito obrigada, doutora Paola, de aceitar nosso convite. Eu que agradeço. Nossa, é realmente um grande prazer poder falar sobre esse tema nesse mês, né,
logo após o Dia Internacional da Mulher, se bem que para mim Dia da Mulher é todo dia, né? E nós deveríamos ter mais oportunidades para falar de assuntos como esses, né? Então, a sua live, com certeza, ela vai acrescentar muito aí para todas que estiverem acompanhando e que tiverem a oportunidade de assistir depois. Exatamente. Muita gente acaba não podendo assistir na hora, né? Todo mundo tem vários compromissos e acaba depois fica disponível e todo mundo fica assistindo. Muito obrigada, doutora Paola. E também estamos aqui, gente, com a Sabrina Amaral, ela que é psicóloga, né, da Epopeia de Desenvolvimento Humano. A Sabrina, ela é psicoterapeuta, ela também é hipnoterapeuta, não é isso? Trabalha com a hipnose também no tratamento clínico. Muito obrigada, Sabrina, de aceitar aqui o nosso convite, de estar com a gente hoje. Eu que agradeço, Rosane, é uma satisfação estar com você aqui, com essa mulherada poderosa, a doutora Paola, a doutora Márcia, prazer estar aqui com vocês. Pessoal que está assistindo, participe, mande as suas perguntas, que hoje a gente vai responder todas as suas dúvidas sobre como manter a saúde emocional na pandemia, o bem-estar, porque a gente precisa se cuidar cada dia mais, não é mesmo? É isso aí, gente, porque olha, essa pandemia, a gente fica aí, Sabrina, com os nervos meio que a flor da pele, tá né? Difícil. Que já enfrentam aí todas as questões, a gente sabe que é um desafio a cada dia, né? Que a gente tem que a nossa saúde emocional é a mais abalada, né? E todas, ela acaba interferindo muito também na nossa saúde física, né? Bom, eu queria começar aqui nosso bate-papo, então. Primeiro, sim, introduzir alguns números, né, que a gente tem acompanhado aí desde o dia 1º de março. A gente está no nosso portal Vida e Ação, com o especial, né, o especial Mulher, e todos os dias a gente tem uma matéria diferente, sobre um tema diferente relacionado à saúde da mulher. E eu queria começar aqui conversando com a doutora Márcia, né, porque a gente sabe que a mulher, né, em todas as fases da sua vida, né, ela tem que acompanhar, ela tem exames muito próprios, né, muito característicos. A saúde feminina ela é diferente da saúde do homem, ela exige uma série de cuidados especiais. E as mulheres, em geral, são muito cuidadosas, né, doutora Márcia? Uhum. Talvez esse talvez seja um dos motivos que se explique que a mulher vive mais do que o homem. Então, eu queria te perguntar aqui, doutora Márcia, para quem estiver aqui agora entrando, a doutora Márcia, que é ginecologista, membro da Comissão Nacional Especializada de Endometriose da FEBRASGO, né, que é a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Eu queria, então, perguntar para a doutora Márcia, segundo pesquisa da FEBRASGO, né, realizada antes da pandemia, 13% das brasileiras afirmavam nunca realizar consultas ginecológicas, ou com uma frequência muito esparsa, quer dizer, um número bastante elevado, né? Hoje, esse contingente de mulheres desassistidas, ele é maior, doutora Márcia? Há novos números aí que você possa compartilhar com a gente hoje? Olha, infelizmente, a pandemia trouxe, né, um receio que tem fundamento, mas ele afastou, né, não só as mulheres, mas as pessoas dos consultórios, né, de sair para consulta. Se a gente pegar uma estatística internacional, as consultas ginecológicas tiveram uma queda de quase 50%. Tem um levantamento do INCA que mostra que, no geral, as mulheres, aí eu estou falando de toda e qualquer consulta, quase 70% adiou alguma consulta em geral. E naquelas mais velhas, na faixa etária, né, que seria mais de risco para a Covid-19, esse número ultrapassou os 70%. Então, existe, óbvio, né, um certo receio que ele é fundamentado, mas que existem situações que não podem esperar. Certo. A mulher, quer dizer, existem alguns controles de câncer, né, os rastreamentos de câncer que não devem esperar, e existem sintomas que também não podem esperar. Então, sangramento fora do padrão, dor que surge e que não vai embora, que incomoda, que atrapalha a qualidade de vida, alterações gerais, por exemplo, um aumento do volume do abdômen, o surgimento de alguma alteração na mama, um corrimento diferente, todos eles carecem de atenção.
não só a questão da rotina habitual, mas do cuidado em geral de saúde, que as pessoas reduziram ainda. Quer dizer, caiu o número de mamografias, caiu a questão dos preventivos, a vacinação do HPV, né, para prevenir o câncer de colo, tudo isso caiu bastante. Então, a gente tem que pensar nisso, orientar adequadamente as mulheres, preparar as unidades de saúde para recebê-las adequadamente. Tem como fazer essa avaliação com segurança, porque a hora que nós tivermos um certo controle da pandemia, vem outras ondas de doenças, de câncer que não foi diagnosticado precocemente, né, de doença cardiovascular que ficou desassistida, né, de obesidade que ficou sem controle. Então, tem várias coisas que vão aí, que vão afogar o nosso sistema de saúde, que vão comprometer a saúde das mulheres. Então, construção de saúde e bem-estar é construído, não é só com exames, é com cuidados do dia a dia, com cuidado a longo prazo. Isso está correndo risco de se perder durante a pandemia. É verdade, a gente está passando um risco muito grande. Como você bem lembrou, independentemente de estar naquele período de ter que voltar a fazer uma consulta preventiva, se ela sente algum sintoma, ela deve buscar uma consulta, deve buscar um profissional dessa área, né? Com certeza. Não deve esperar chegar aquele prazo, né? Não, mas o meu exame é só daqui a tanto tempo, né? Não, e as mulheres se conhecem muito bem, são extremamente observadoras. O que às vezes elas fazem é porque elas estão tão assoberbadas, né? Porque elas levaram o trabalho para casa, o menino está em casa, tem que supervisionar a escola, não tem ajuda por questão de não ter uma pessoa estranha em casa, por questões financeiras, seja o que for, então elas estão carregando um peso gigantesco, né? E é muito fácil empurrar com a barriga, porque o filho precisa, porque o marido precisa, porque o pai precisa, porque não sei quem precisa. Não podem esquecer, todavia, que o cuidado com elas mesmas é fundamental. Na maioria das vezes, elas são os pilares da família, né? Então, se ela não se cuida, então ela tem que pensar o seguinte: se eu não me cuido e eu caio doente, a minha família fica desestruturada. Isso é verdade, né? Quer dizer, as mulheres põem a capa de super-heroína, mas então, assim, se eu vou ser a super-heroína, eu tenho também que ter um mínimo de cuidado possível. Eu falo isso para as minhas pacientes. Olha aqui, não, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo. Pois é, mas e o que acontece quando você pifar? Né? Quem que vai cuidar? Quem que vai fazer isso? Então, um mínimo de atenção, ela tem que aprender a se dar, e a gente não tem isso na cultura, né? As mulheres são resilientes, elas correm atrás, elas fazem de um tudo e elas ignoram a sua própria saúde. Então, isso tem que ser colocado e o alerta para esses sintomas e sinais que não podem ser deixados de lado. Verdade. Agora, eu queria conversar aqui com a doutora Paola Emanuela. A doutora Paola Emanuela Pódio, né? Ela é cardiologista, gestora médica do Centro Diagnóstico do Grupo Fleury. E eu queria que ela explicasse aqui para a gente também alguns números que a gente tem aqui. Por exemplo, a gente selecionou aqui, olha, 1/3 de todas as mortes de mulheres no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, é causada por doenças cardiovasculares, né? São 8 milhões e meio de mortes por ano e mais de 23 mil por dia, ou seja, essas doenças causam 1 a cada 3 mortes de mulheres anualmente, né? O que significa uma vida perdida por minuto, né? Segundo dados também divulgados pelo American Heart Association. Né? Por que, eu te pergunto, as mulheres estão sendo mais vítimas de doenças como infarto, AVC, arritmias cardíacas, tem a síndrome do coração partido, enfim, várias outras doenças aí cardiovasculares? Por que isso tem ocorrido, doutora Paola? Então, Rosane, na verdade, em parte pelo desconhecimento da própria mulher de que a principal causa de morte na mulher é doença cardiovascular. Historicamente, a gente tinha o conceito, né? Se a gente trouxe, por exemplo, da família, que a gente precisa fazer um controle ginecológico, um rastreamento para câncer de mama, para doenças ginecológicas, anual. A gente já cresce com esse conhecimento.
Entretanto, que mulher que cresce com o conhecimento de que precisa fazer um controle, uma investigação, porque a causa que mais mata a mulher é infarto? Ninguém. Né? Quem de nós aqui tem o hábito, sabe como é que anda o colesterol, como é que tá a pressão arterial, quais exames, quando que deve investigar? E assim, tem várias características que diferem do homem, né? Então, a gente é diferente, os sintomas são muito mais sutis, e a própria mulher, justamente como a Márcia falou, por estar num momento agora da pandemia, né, em que ela está assoberbada, ela tem o marido em home office, né, ela não tem uma pessoa para ajudar, porque não pode trazer a pessoa de fora, ela virou professora, porque ela tem que ajudar os filhos, ela muitas vezes traz trabalho para casa e trabalha de casa, ou ela sai para trabalhar largando toda aquela situação da família, enfim. Você acha que ela vai prestar atenção em qualquer sintoma, sendo que os sintomas femininos são muito sutis, são diferentes. Em geral, eles são desencadeados por alterações emocionais. Diferente do homem, em que a primeira manifestação, ou enfim, que as manifestações são clássicas, com dor no peito, enfim, desencadeada pelo esforço, na mulher a principal forma de desencadear são situações emocionais. Então, além dela mesmo desconhecer, né? Ela não sabe que isso pode ser um problema cardiológico, ela acha que é ansiedade, angústia, né? Problema emocional. Os sintomas são muito atípicos, são muito sutis. Pode ser uma dor na mandíbula, no pescoço, nas costas, no braço, um mal-estar, enjoo, né? Enfim, é um sintoma muito sutil e que principalmente pode ser desencadeado pelo estado emocional, por uma discussão familiar, né? Enfim, então ela chega, inclusive, quando ela vai ao médico e conta isso, nós médicos temos a sensação de achar e confundir com alguma alteração emocional, gástrica, muscular, e deixamos de investigar. Então, historicamente, a mulher foi morrendo mais, porque ela chega tarde para essa detecção, né? E esse cenário na pandemia piorou muito, muito. Os dados mostram que houve um aumento de 30% a 40% de mortalidade cardiovascular em casa. Porque as pessoas não procuram por medo de se contaminar. Então, ela tem medo de ir ao hospital. Mulheres, né, isso, de fazer uma investigação, né, num centro diagnóstico, sequer... Porque o médico da mulher, em geral, é o ginecologista, né? E, às vezes, esse sintoma, assim, muito vago e tal, passa como uma crise de ansiedade, um sintoma muito mais emocional pelo fato delas estarem sobrecarregadas. Então, principalmente, se ela tiver histórico familiar ou outros fatores de risco, aí, assim, é iminente que ela investigue, né? Principalmente após a entrada da menopausa, mas, às vezes, muito antes. Porque... ela perde a proteção estrogênica, mas o fato é que nem nós temos esse conhecimento e valorizamos os nossos sintomas e também passamos essa impressão para os médicos que cuidam, né, seja o clínico, o ginecologista, o endócrino, quando eu tenho algum distúrbio metabólico, né, muito comum na mulher, às vezes após a entrada da menopausa, enfim, mas independente, passa a sensação de que a dor não é de origem cardiológica. Então, a gente também perde a oportunidade de investigar de forma mais detalhada. E eu vou te dizer, o sintoma é só a ponta do iceberg. É a última coisa a se manifestar, né? Então, a gente poderia ter brecado isso, investigado e tratado, assim, há muito tempo atrás, mudado a rota, mudado os hábitos de vida e a gente conseguiria prevenir. Mas eu acho que o primeiro passo é a gente conhecer, é divulgar. E a principal causa, eu acho que é nós mesmos não sabemos. É o desconhecimento. Temos até que há sintomas que podem... Exatamente. Eu vou levantar a mãozinha e fazer a minha culpa aqui. Eu não sabia. Estou assim, boquiaberta. E é o detalhe, assim, que existe... Não correlaciona, né? Não. Exatamente. E existe um medo muito grande do câncer. Eu falo para as minhas pacientes, olha, o câncer te dá tempo de fazer alguma coisa, de buscar um tratamento. A doença cardiovascular, a primeira manifestação dela pode ser morte súbita, aí elas quase caem da cadeira. É isso mesmo. Mas é real, é real. Nos casos de AVC também, né, doutora Paola? Exato. Pois é. Eu vou dizer, assim, são exames muito simples e muito tranquilos de se fazer, um ultrassom de carótidas, que a principal causa de AVC é placa de gordura nas carótidas, né? Ou uma hipertensão arterial, ela é a principal causa, né? E assim,
1/3 da população de hipertensos não sabe que é hipertenso. O outro 1/3 não tem a pressão controlada, mesmo sabendo, porque como a hipertensão é silenciosa, acaba não tomando os medicamentos de forma adequada. Então, assim, a gente não tem o hábito de controlar. E nesse período da pandemia, assim, o prazer ficou na mesa, né? Então, o que todo mundo faz? Comer mais. Assim, mesmo dentro da família, tá tudo voltado para alimentação, para bebida, né? Para a gente ver se é o único divertimento que a gente tem, né? E sedentarismo. Exatamente, a gente não pode sair para fazer atividade física. Então, esses fatores que a gente já vem carregando, eles chegam num determinado ponto em que às vezes fala, pronto, é agora que eu vou manifestar. E tem mais uma coisa, né? A mulher nem sempre ela tem evento por entupimento da artéria coronária, né? Esse é um conceito que também a gente não tinha, né? Eu lembro que quando eu me formei, eu venho de uma família de mulheres com problema cardiovascular. Então, para mim, isso era uma coisa muito notória. Mas eu estou formada há bastante tempo e eu ia dar plantão e os preceptores, os médicos-chefes do serviço, eles falavam exatamente nos termos que eu vou dizer. Olha, chegou uma mulher aqui com dor no peito, com sintoma, bate um papinho e deixa chorar, porque deve ser angústia. Se chegar um homem, faz elétrico, dosa enzimas. Por quê? Porque doença cardiovascular, ela é do homem. Isso, e só que do final da década de 90 para frente, a gente começou... Durante muito tempo, a gente acreditou nisso. Exatamente. Né? Só os homens morrem mais desse tipo de Isso. coisa. Então, eu vou dizer assim, quem que presta atenção em algum sintoma, quem que vai fazer uma prevenção, quem sabe sequer qual que é o seu nível de colesterol, se você está com o açúcar do sangue elevado, se a sua pressão está controlada, simplesmente a gente menospreza essas coisas tão importantes. Mas o cenário não é tão ruim, né? Pelo menos a gente está tendo a oportunidade de chamar atenção, né? E olha, eu vou te dizer, 80% deste cenário e desses fatores e desses eventos são reversíveis. Então, essa é a boa notícia. Que bom. Entendeu? Que bom. Inclusive, acho que eu vou lembrar que a doutora Márcia comentou, né? Que no câncer você tem um pouco mais de tempo para você detectar, fazer alguma coisa e tal, ao passo que numa doença cardiovascular pode ser muito, muito rápida, muito súbita, né? E pode ser muitas vezes fatal. Isso. Só lembrar aqui eu fiquei sabendo recentemente o caso de uma moça, né, jornalista, ela trabalha com assessoria de imprensa, 31 anos, ela não tinha nada de coração, nunca teve nada. Dormiu e teve um infarto durante o sono, acredita? Quer dizer, uma coisa assim, que eu fiquei tão chocada, que eu falei, gente, ela não tinha nada, nunca foi diagnosticado nada. Principalmente as mulheres mais jovens são as que estão sob maior risco, porque realmente, ainda esse conceito da pós-menopausa investigar, né, a gente até mais ou menos no meio médico, se ela chegar a qualquer médico, acaba pedindo, né, uns exames básicos, afere a pressão, enfim. Agora, na mulher mais jovem, aí a mortalidade na mulher mais jovem é o que mais vem aumentando e, assim, é muito superior à mesma faixa etária masculina. Justamente porque, exatamente, a mulher mais jovem, essa, então, desconhece, né? E, assim, os problemas cardiovasculares não são só por causa do entupimento da artéria coronária, eles podem ser até pela associação do anticoncepcional com cigarro, que os dois alteram a agregação das plaquetas. E com obesidade, que vem aumentando, não é? Então, assim, são outros fatores inflamatórios e que, principalmente, a Sabrina deve pegar isso no consultório, né? E, assim, no dia a dia, os fatores emocionais, né? Eles liberam na corrente sanguínea substâncias que também vão agredir a parede interna das artérias, que chama endotélio. Então, assim, se tem uma mulher que adrenalina. Se tem uma mulher que está sob risco, é a mulher que está estressada, que está ansiosa, que está solitária, que está deprimida. Isso, além dos fatores de risco clássicos que a gente conhece, que é tabagismo, né, fumar, a hereditariedade, que a gente não pode mudar, né? Enfim, colesterol elevado, diabetes, né, hipertensão arterial, esses a gente muda, mas todo mundo mais ou menos conhece, né? Alimentação inadequada, sedentarismo.
mas a mulher tem alguns fatores que são próprios do sexo feminino e que não são divulgados, não são conhecidos, né? Então, são fatores que podem propiciar a doença cardiovascular e que a gente não sabe, como, por exemplo, esses fatores emocionais e fatores inflamatórios, né? A mulher que tem diabetes e hipertensão gestacional, a mulher que tem menopausa precoce e síndrome do ovário policístico. Então, isso é considerado um fator de risco para infarto, para doença cardiovascular, e a gente não sabe, né? Doenças inflamatórias que também inflamam a parede das artérias, como, por exemplo, lúpus, artrite reumatoide ou outras doenças inflamatórias. Tudo isso é fator de risco só para a mulher. Então, assim, é um desconhecimento, né? E, assim, eu até agradeço, assim, você disponibilizar esse momento para a gente estar aqui podendo informar. Vamos falar cada vez mais, doutora. É isso aí. Queria perguntar aqui para a Sabrina, gente, olha, a Sabrina Amaral, ela é psicóloga, hipnoterapeuta, coach da mente pela Epopeia Desenvolvimento Humano. A Sabrina, queria perguntar aqui para você, a Sabrina, eu sei que ela sabe tudo aí de síndrome de burnout, eu queria que ela explicasse para a gente um pouquinho sobre isso, mas antes de entrar nesse assunto, eu queria justamente falar isso que a doutora Paola estava falando aqui, né? A gente está aí na pandemia, né? Como o medo da morte ou do adoecimento, a preocupação com a perda de pessoas queridas, isolamento social, crise econômica, necessidade aí de novos hábitos, algumas vezes conciliando o papel de profissionais, mães, donas de casa, educadoras. Como é que isso tudo pode interferir na saúde mental, Sabrina? Gente, só em tudo, né? Eu vou pegar uma carona na fala da Márcia e da Paola, que as mulheres estão exaustas, porque é demandado da gente um papel social, né? Então, se o filho está indo mal na escola, ninguém pergunta, mas cadê o pai desse menino? Pergunta, cadê a mãe dessa criança que não está aí acompanhando a aula, não está vendo? E a mãe não sabe como fazer isso. A mãe, ela foi alfabetizada num ambiente analógico, a gente está num ambiente digital, como é que você faz isso acontecer? Está todo mundo aprendendo, né? E ela tem, sim, o marido em home office, às vezes ela trabalha fora, muitas mulheres são empreendedoras e precisaram adaptar o seu negócio que antes era presencial para o online, e a mulher, ela extravasa muito da atenção dela através do autocuidado, né? Então, ela tem aquele tempinho para ela, para cuidar do cabelo, para fazer uma unha, para sair, para dar uma espairecida, e isso foi tirado dela, a válvula de escape que ela tinha não tem, e ela foi socialmente educada para aguentar isso de maneira muito calada, de maneira muito irrequieta. Olha a fala da Paola, olha, ela tá com uma dorzinha no peito, deixa ela chorar um pouco que vai passar, ninguém pensa, né? Então a mulher, ela é emocional, ela é frescurenta, ela reclama demais, isso vai passar. Tudo agora é mimimi. É mimimi. Exato, e aí ela vai passando por isso, e ela é uma cuidadora nata, e ela cuida de todo mundo, mas quem é que cuida dela? Ninguém. E aí, quando ela vai pedir ajuda, minhas queridas, vocês que estão ouvindo agora aqui essa live, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Não espere precisar de ajuda para pedir ajuda. Você não tem que dar conta de tudo sozinha. É difícil, é pesado, isso não é frescura. É importante que você se cuide, que você olhe para essas questões, porque as minhas colegas doutoras aqui vão me ajudar. Quando a cabeça não está bem, o corpo, ele grita. Você tem aí as doenças físicas, você tem as doenças psicossomáticas, e elas gritam quando o seu emocional não está bem, Rosane. Certo, meninas? É isso mesmo. Isso mesmo. Menstruação atrasa, menstruação some, cólica, dor piora, né? Ovulação, né? Vai para o espaço, libido também some, desaparece, não volta nunca mais. Então, assim, é um tsunami de situações que são ruins. Como é que você constrói saúde e bem-estar numa situação como essa? Quem para dentro da casa para olhar como está esta mulher, porque ela super o tempo inteiro, e ela não quer admitir fraqueza. E gera culpa. Quando ela não dá conta, ela acha que tem algo errado com ela. Quando a libido dela cai, ela fala assim, gente, o que está acontecendo comigo?
Não, porque tem sempre alguém que vai postar aqui numa rede social que tá lá linda, maravilhosa, que correu, que não sei mais o quê, e que é ela que não tá dando conta. Ela é a única pessoa nesse lado da Via Láctea que não deu conta. É cruel. E que é muito cruel. E aí, assim, a Chibata vem... Não, a gente vive empilhando pratos, né? Porque, assim, não pode deixar um prato cair. Girando, né? Então, assim, exatamente. E no meio nesse momento, né, com mais um prato para empilhar, que é dar conta de toda essa mudança que a gente teve de vida, né? Quem que presta atenção se o coração está disparado, se a pressão está alta, enfim, né? Ninguém presta atenção. E se tiver também, nossa, tem alguma coisa estranha comigo. O máximo que pode fazer é, assim, tomar um remedinho e falar, puxa, eu não sou mais a mesma, estou ficando velha. Porque agora eu tenho mais sono, agora eu estou com um sintoma esquisito que eu não tinha, né? Não passa pela cabeça que ela pode estar tendo realmente um burnout, um estresse, ou que ela pode ter alguma alteração importante hormonal ou cardiovascular, enfim, ou alguma coisa, porque ela acha o contrário, assim, o defeito é ela que agora, de uma hora para outra, não consegue empilhar mais os pratos, como sempre fez, né? É verdade. A Luísa Xavier, jornalista também, querida Luísa, está entrando aqui, está falando, olha, sim, estamos exaustas. A Luísa, ela é do grupo do Mulheres da Comunicação. Obrigada, Luísa, de estar aqui. Isso mesmo, nós estamos todas exaustas, a gente está assim, a gente não está, parece que não está aguentando mais, né? E essa pandemia parece que veio para soterrar as mulheres. Muitas vezes, muitas mulheres estão se sentindo assim, não conseguem mais ir para aquela academia, né, se sentem consumidas, né, por esse dia a dia todo novo que veio com a pandemia. Além de distúrbios do sono, viu, Rosane? Que são, hoje, assim, eu tenho escutado como uma queixa muito frequente, independente da faixa etária, o distúrbio do sono, né? Então, assim, ela tem muito mais insônia, o sono é irregular, né? E assim, a gente sabe que se você não tem uma qualidade de sono boa, você pode ter crise hipertensiva. O sono hoje também é um fator de risco. Você não produz os hormônios de forma adequada. Sono é remédio, gente. Exatamente. Né? Então, aí vem mais sobrecarga ainda, por falta de descanso. Sim. Eu queria agora perguntar para a doutora Márcia, que é ginecologista da Febrasgo, eu queria perguntar para ela como é que as mulheres devem cuidar da sua saúde ginecológica em cada fase da vida, doutora Márcia? Eu queria, assim, a gente sabe que quando é que a mulher deve realizar a primeira consulta com a ginecologista? É apenas quando inicia a vida sexual ou antes? E ao longo da vida, da fase adulta e da menopausa, como é que ficam esses exames? O que ela tem da faixa etária? Dá uma resumida para a gente aí. Quando é que tem que ser feito o exame preventivo, Papa Nicolau, o exame da mama, enfim... Dá uma pincelada para a gente aí, porque às vezes as mulheres estão tão absorvidas no dia a dia delas que elas acabam assim, mas então eu tenho que fazer nessa idade? Pode falar para a gente um pouquinho, doutora Márcia? Posso, assim, na verdade a gente começa com a menina cedo, né, a partir dos 9 anos, o que é? Vacinação contra o HPV, para prevenir câncer de colo do útero, é um câncer absolutamente evitável. Existe uma campanha, a Febrasgo está engajada nisso, assim, vamos eliminar o câncer do colo do útero. Tem vacina eficaz de graça no posto de saúde. Então, os pais têm que levar as meninas para vacinarem, né? É ideal que essa menina tenha, né, a partir da primeira menstruação, alguma orientação, alguma conversa, lembrando que as meninas estão menstruando a partir dos 9 anos. Então, é preciso uma conversa, né? E essa conversa, ela tem que ser, ela não pode ser negativa. O que acontece? A mãe, às vezes, passa uma mensagem negativa. A menina menstruou e, minha filha, agora começou o seu martírio, o seu sofrimento. E eu atendi hoje uma moça que falou para mim assim, eu menstruei aos 9 anos, hoje ela está com 35 anos, eu sempre morri de dor, e isso sempre foi falado para mim, que isso faz parte de ser mulher, que menstruar é assim mesmo, que é sofrido, e pronto, e nunca ninguém tratou. Quer dizer, ela tem uma doença que é endometriose, que é benigna e que nunca foi olhada da devida maneira. Então, assim, é preciso ter essa conversa, é preciso orientar, é preciso ver o que é esperado. Logo depois que menstrua, durante 2 anos, essa menina vai ter irregularidade menstrual, vai ter, às vezes, um sangramento aumentado,
inesperado, isso precisa ser acompanhado. Até a questão do próprio desenvolvimento puberal, do surgimento de pelos, da modificação corporal que vem. A outra questão é a menina desenvolveu, pensou em iniciar atividade sexual, é preciso fazer esse planejamento, orientar o uso de preservativo para proteger contra as doenças sexualmente transmissíveis, conferir as vacinações que são necessárias, orientar sobre os comportamentos de risco e questão de gravidez na adolescência que compromete o futuro dessas meninas a longo prazo. Tem estudo mostrando como que a gravidez atrapalha do ponto de vista de desenvolvimento daquela menina, de educação, né? A outra coisa é que o preconizado pelo Ministério da Saúde é que o Papa Nicolau, que é a coleta, né, da prevenção, seja feita a partir dos 25 anos de idade, porque antes disso o câncer é muito raro, o câncer do colo do útero, e se essa menina vacinou, teoricamente ela está protegida, mas ela não está liberada do rastreamento. Então, mesmo que tenha sido vacinada, eu preciso de colher esse Papa Nicolau. Tem alguns outros protocolos que falam, começou a atividade sexual e no máximo 3 anos você deve colher o primeiro Papa Nicolau. Mas aqui no Brasil, o que é protocolado é 25 anos, colhe anualmente. Desculpa, doutora, interromper, mas independentemente dela já ter filho, tem meninas que às vezes estão com 25, já tiveram 1 ou 2 filhos. Sim, pois é, por isso que a gente vai avaliar. O que é protocolado é que a gente faça a partir dos 25 anos, mas obviamente, a gente tem população começando atividade sexual com 12 anos de idade. Sim. E, eventualmente, nós temos visto meninas com algumas alterações, mas são mais raras. E é porque o câncer do colo, as alterações que são pré-cancerosas até virar câncer, elas demoram um longo tempo. Então, teoricamente, a gente tem um tempo para agir nisso. Mas essa orientação de prevenção de doença sexualmente transmissível, de uso de preservativo e de controle, de questão de evitar gravidez indesejada, ela é fundamental. Né? Teve 2 Papa Nicolau negativos, você pode colher a cada 3 anos, mas não quer dizer que você foge do ginecologista e só volta a cada 3 anos. Quer dizer que você não vai colher a citologia, mas você vai passar pela avaliação, até porque o ginecologista é o clínico da mulher, é ele que vai olhar a questão, a pressão, né? Surgiu alguma outra alteração. Então, a consulta ginecológica, ela não é uma consulta vapt-vupt. Você é o clínico da mulher, você que vai dar direcionamento, que vai fazer diagnóstico, às vezes, de um diabetes, de uma alteração pressórica, e vai orientar o planejamento reprodutivo, que qual é a outra realidade? Adiamento da gravidez. Nos últimos 20 anos, aumentou 56% o número de partos de 35 a 39 anos. Diminuiu abaixo de 30 anos. Então, o que acontece? A mulher foi feita para engravidar em torno até dos seus 30 anos, a partir daí ela começa a ter um declínio, né? E esse declínio se acentua a partir dos 35 anos. A outra coisa é que os hábitos ruins, a exposição a alimento industrializado, a disruptor endócrino que está aí nos alimentos industrializados, nos inseticidas, tem modulado doenças que podem afetar a fertilidade, endometriose, 30% dos casos, os homens têm alterações. Então, assim, a infertilidade, que teoricamente afeta 1 em cada 10 casais, acima dos 35 anos da mulher, nós vamos ter 25% de casais inférteis, com a idade pesando muito. Então, eu oriento essa mulher sobre planejamento reprodutivo, eventualmente ela vai congelar óvulos se ela quer adiar essa maternidade, né? Vou fazer a avaliação dessas doenças que começam a surgir, vou orientá-la aqui. Tudo bem, o que as pacientes falam para mim? Não, mas eu faço corrida, eu medito, eu tô ótima, que não sei mais o que, agora não é meu momento de engravidar, né? Mas o ovário não sabe disso. Aí ela quer, não, aos 40 anos eu tô me sentindo ótima. Tudo bem. Só não combinou com o ovário, né? Não combinou com o ovário, que é outra coisa. Mortalidade aumenta risco de complicações na gravidez, parto prematuro, hipertensão na gravidez, aumenta as doenças fetais, né? Então, assim, a trissomia do 21, o Down, ele aumenta, porque eu falo com as minhas pacientes, olha,
o óvulo, ele é um sentinela, e ele fica arrumando tudo. Nos primeiros 3 dias da embriogênese, então, o óvulo é que fala para o espermatozoide, faz isso, faz aquilo, se o espermatozoide está meio capenga, ele dá uma consertada nele. Depois dos 35 anos, ele fica meio sonolento. Sim. Então, eu falo para elas, olha, engravidar é igual correr uma maratona. A partir dos 35 anos, o seu tênis já começa a ficar mais desgastado, você não dá conta de fazer a hidratação, então chegar ao final dessa maratona bem é mais complicado. Então, planeje-se, porque assim, eu trabalho com reprodução assistida. O que acontece? As pacientes acham que, não, tudo bem, se eu tiver algum problema, é só eu ir lá na clínica de reprodução assistida e eles consertam tudo, mas o óvulo a gente não conserta. E o tanto que ele envelhece é variável de mulher para mulher, mas eu tenho paciente de 28 anos que o ovário dela está praticamente sem fôlego. Eu tenho paciente de 40 anos que está extraordinário. Como é que eu meço isso e falo isso para minha paciente? Não tem jeito. Então, a gente faz trabalhos preventivos. Então, eu falo com elas, olha, congelar óvulo é o extintor de incêndio. Você não espera ver que está pegando fogo para falar, nossa, preciso de um extintor. Então, você quer planejar? Então, vamos fazer planejamento. Vamos cuidar. A partir dos 40 anos, é normal começar a ter alterações do ponto de vista de menstruação, porque você não entra na menopausa em uma semana. As alterações começam 8 anos antes. Então, alguma irregularidade menstrual, sangramento, alterações do humor, a mulher se conhece, ela começa a se modificar. Então, eu preciso de prepará-la para isso, para ela não ficar tendo sangramento indesejado, ficar anêmica, pode surgir miomas, né? Eu tenho que conversar com ela sobre questões, assim, inclusive de planejamento reprodutivo, porque os extremos da vida reprodutiva, seja a adolescência ou essa transição para a menopausa, a gente tem muita gravidez não planejada. Então, assim, tem paciente que chega para mim, nossa, mas eu com 44 anos, eu achei que a menstruação atrasou, e aí eu fui ver, era um beta positivo, como é que isso aconteceu? Eu falei, você sabe muito bem como isso aconteceu. É um casal adulto tendo relação sexual regular, sem usar qualquer método contraceptivo, tá fazendo o quê? Tentando engravidar, e quase cai da cadeira. Não tô não. Tá sim. Você não olhou para a cara do seu marido, do seu parceiro e falou, gente, estamos tentando engravidar, mas um casal que está tendo relação sexual, né, habitual, sem o uso de qualquer método contraceptivo, está, né, Sabrina vai ter explicações psíquicas para isso, mas só não teve o insight ainda. Então, vou programar a questão de gravidez não planejada e programar essa transição à menopausa, avaliar os riscos, né? Aí, orientar a questão da mamografia. E aí, aqui no Brasil, a gente tem um perfil de câncer de mama que está vindo para a mulher mais jovem. Então, assim, eu vou avaliar a história dela. Doutora, tem que fazer o exame do câncer de mama. O exame fazer o screening, fazer a mamografia, né? E aí eu vou avaliar o perfil de risco. O INCA preconiza que a cada 2 anos. A cada 2 anos. Mas a Sociedade Brasileira de Mastologia fala que tem que ser anual e que aqui nós estamos com um perfil, se você conversar com os mastologistas, de mulheres mais jovens tendo câncer de mama. Então, a gente tem que adaptar essa situação e avaliar. Quem que avalia isso, que começa a orientar e decide para quem vai mandar? É o ginecologista. Então, o ginecologista tem essa função de triar isso, de avaliar. Às vezes tem risco mais aumentado. As pessoas ficam preocupadas, é porque é hormônio. Não é só hormônio. Obesidade também é ruim para câncer de mama, né? Sedentarismo, os hábitos de vida ruim, hereditariedade. Então, assim, 1 em cada 8 mulheres vai ter câncer de mama. Então, a gente tem que orientar, falar, fazer o cuidado prévio, né? E, eventualmente, se isso ocorrer, conseguir fazer isso num momento precoce, que eu vou melhorar o cuidado dela a longo prazo. E prevenção não é só mamografia, né, Márcia? Não, prevenção é tudo. É tudo. Eu falo com a paciente, olha, você vem aqui no consultório, a gente faz um pacto. Eu vou te dar todo o meu tempo e o meu conhecimento para você, mas se você não for minha parceira, nós vamos chegar
a lugar nenhum. Aí a paciente some, desaparece. Aí ela chega assim, passou 2 anos. Aí eu vim aqui, mas não me xinga, não. Eu falei, não é xingar, é porque a preocupação é com você. Você não está sendo minha parceira. Né? Então, a gente tem que trabalhar tudo isso. E é no dia a dia. E mudar hábito, né? A doutora Paola aí sabe muito bem, né? Como é que a gente muda hábito, né? Para de fumar, coloca atividade física, põe alimentação saudável. E a alimentação saudável, ela vai ser ótima, porque ela melhora o intestino, né? Ela é bom para a questão cardiovascular, ela dá um bem-estar geral para as mulheres, né? E aí, assim, na hora que ela está passando para a menopausa, a gente vai avaliar cuidado a longo prazo. Tem mulher que pode se beneficiar de terapia hormonal, tem outras que não vão poder fazer terapia hormonal de jeito nenhum, mas que podem ter qualidade de vida. Assim, a mensagem é o seguinte, é muito raro a gente não poder ajudar a melhorar a qualidade de vida. Sim. Muito raro. Mas eu preciso dessa parceria. O trabalho é duro, ele não é fácil, né? Mas o ganho que aquela mulher vai ter e que o núcleo dela, né, de família vai ter, dela estar mais bem disposta, dela estar com mais saúde, isso é, assim, é fundamental. Agora, não é fácil para a gente que é médico, né, porque fica nessa falação sem parar, nesse cuidado, nessa orientação, e para quem também... A impressão que dá é que você está dando bronca, né, Márcia? Não, pois é, mas assim, é que tem hora que você fica assim, gente, pelo amor de Deus, está nas suas mãos, né? Então, assim, tirar um tempinho para a sua caminhada vai beneficiar a sua família, né? O cuidado com a alimentação, aquele tempinho que ela tem para esparecer, isso tem que existir, sim, né? Sim. Vamos falar sobre mais esses cuidados aí, doutora Márcia. Aqui, olha, a Viviane Lopes, obrigada, Vivi, de estar aqui, olha, está dizendo, Mulher Maravilha só na TV, não precisamos assumir esse papel, mas parece que o mundo espera isso da gente, né? Aí a Sabrina está colocando aqui, é verdade, Viviane, romantizam demais isso de Mulher Maravilha, é verdade, a gente se sente aí muito cobrado. Doutora Paola, eu queria te perguntar aqui, acho que a gente já falou sobre isso na sua fala anterior, você já comentou sobre isso, mas sempre dizem, né, que a mulher vive mais porque cuidam mais da saúde de si mesmas e das suas próprias famílias, mas com a pandemia esse cenário aí se agravou porque muitas mulheres adiaram esses cuidados preventivos fundamentais. A gente tem dados aí da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, a SOGESP, que mostram que houve uma redução de 20% a 70% nos atendimentos por infarto agudo do miocárdio e outras emergências cardiológicas, tanto para mulheres quanto para homens. Quais os riscos que elas efetivamente sofrem com esse tipo de comportamento, entendeu? Esse novo cenário aí da pandemia, elas estão mais sujeitas a ter, como você bem falou aí, ter um infarto em casa, enfim, como é que podem prevenir isso? Então, na verdade, assim, é muito importante que você faça um controle regular. A regularidade é que é importante, né? Senão a gente vai ficar apagando incêndio, né? Isso é uma coisa que tem que vir. E veja, nesse momento da pandemia, acaba que a gente não faz, porque a grande maioria tem medo de ir a um serviço, né, de saúde, porque fala, não estou sentindo nada, por que eu vou bom e volto doente, né? Eu vou pegar... eu vou ser contaminado, né? Quem procura acha, né? Você não tem isso. Mas o fato é que, assim, a gente, pelo menos as pessoas que têm mais fatores de risco, né? Todos devem passar com regularidade. Mas as pessoas que têm hereditariedade, que estão acima do peso, os diabéticos, hipertensos, né? De uma certa forma, mulheres que têm qualquer sintoma, que sabem, né, que o colesterol está elevado. Quem não sabe precisa fazer um exame. Eu até brinco e falo, em vez de você dar para sua filha um carro aos 18 anos, você deveria dar um perfil bioquímico, ali é o ponto de partida, até antes, para ter ideia, né, uma avaliação, né, para saber, porque... Bioquímico, doutora? Pelo menos ter ideia, né, de como é que tá colesterol, né, as gorduras do sangue, né, triglicérides, enfim, tudo, a parte metabólica, açúcar no sangue, porque surpreendentemente a gente percebe isso na criança.
Hoje a criança é sedentária, a criança fica na frente da TV e do computador. Videogame. Principalmente na pandemia. Você pega, hoje é celular, é joguinho, você não vê criança na rua, principalmente agora, né? E o que acontece é que a criança fica comendo, fica tentando passar o tempo com guloseima, e a própria mãe, os pais, a família, a avós, estimulam isso, né? Para a criança ficar mais quieta, porque ela não está podendo sair para brincar, é guloseima o dia inteiro. Então, assim, aumentou muito a obesidade infantil e, assim, né, essas alterações metabólicas, a alimentação inadequada, né, o desembalar saquinho ao invés de lavar e comer uma fruta, uma verdura, isso é o que a gente precisa mudar. A comida industrializada, além de tudo, ela tem muito sódio, né? Vai propiciar aumento da pressão arterial, entre outras alterações, né? Mas o fato é que a gente tem que fazer isso com regularidade. Eu brinco, eu falo, se não fizer a lição de casa, o que acontece? Não vai passar de ano na escola, não é? Enfim, a nossa lição de casa, ela precisa ser feita por todos nós, mas quem verifica se a lição de casa é feita, em geral, é a mulher. É ela que dá esse ritmo na família. Por isso que esse chamado é principalmente para que a mulher esteja atenta a isso, né? Porque se ela mesma não ajuda, não contribui, né, nesse momento e em todos os outros, para ter uma alimentação regrada, um cuidado, é o padrão alimentar da família, é ela que dá, né? É assim, atividade física, desligar a televisão e falar, não, agora a gente vai fazer algum exercício aqui mesmo. Enfim, hoje a gente tem aplicativo, a gente tem tudo, acesso a qualquer atividade, né? Só não faz quem não quer, né? A verdade é essa. Não precisa sair para fazer atividade física. Põe o seu colchonetezinho ali, faz yoga, faz o que gostar na sala. Entendeu? Atividade física e controlar a alimentação é fundamental, né, doutora? É fundamental. E aí também ter ideia, né, dos seus fatores de risco, óbvio. Evitar muita bebida alcoólica, evitar fumo, cigarro, né? O cigarro, outros desses hábitos, né, que com toda certeza vão estar liberando na situação, são drogas, né? Sim. Né? Então, enfim, e tudo isso precisa ser avaliado, porque aquelas pessoas que têm mais fatores de risco, que são esses, né? Elas estão sob maior risco, um risco iminente, né? Sim. Principalmente depois da menopausa. Então, precisam fazer, não pode deixar de fazer a visita com regularidade. Agora, se tiver qualquer indício, qualquer sintoma, aí é realmente fundamental que procure. Mesmo que o sintoma seja atípico, mesmo que seja emocional, angústia, precisa ser investigado. Precisa. Agora, deixa eu falar aqui com a Sabrina. Sabrina, que é psicóloga, né? Sabrina, a gente tem uns números aqui, que a gente estava justamente falando sobre isso, né? Sobre a sobrecarga da mulher, né? A gente tem os dados de uma pesquisa realizada pela Gênero e Número e pela SOF Sempre Viva, Organização Feminista, que diz o seguinte: na pandemia, 50% das mulheres passaram a cuidar de alguém próximo, 41% das que conseguiram manter seus empregos afirmaram trabalhar mais na quarentena, 40% afirmaram que a pandemia e a situação de isolamento colocaram o sustento da casa e da família em risco. Nesse cenário aí, as mulheres negras foram as ainda mais afetadas. 58% das mulheres desempregadas hoje são negras e 61% das que estão na economia solidária também se declaram negras. Então, eu queria te perguntar o seguinte: essas pesquisas, né, apontam, várias, essa é uma delas, apontam que as mulheres estão mais cansadas, sobrecarregadas e estressadas nesses tempos aí de pandemia. E elas também estão sendo mais vítimas da síndrome de Burnout, né? Eu queria que você explicasse melhor o que é essa síndrome, como é que ela pode ser diagnosticada e por que, e se isso está acontecendo mais com as mulheres. Rosane, não só o burnout ele tem acometido as mulheres, mas outras comorbidades psicológicas. Eu estava vendo uma pesquisa divulgada pela revista da USP hoje, que entrevistou 3.000 pessoas em 26 estados brasileiros. 86% das pessoas que se queixaram de algum tipo de problema emocional eram mulheres, 40% delas com sintomas de depressão, 35% com sintomas de ansiedade e 37% com sintomas de estresse. E o estresse é a porta de entrada para a síndrome do esgotamento, que é o burnout, aí depende de como cada um fala de um jeito, não é?
Mas o que é isso? A porta de entrada é o estresse. A mulher, ela se sobrecarrega de atividades. Aliás, as pessoas na pandemia estão mais sobrecarregadas, mas a mulher, por todas essas questões que nós já mencionamos aqui. Então, ela começa a apresentar alguns sintomas. O primeiro deles é a exaustão emocional. Então, uma coisinha que é desse tamanho, parece que tira ela do sério, às vezes ela põe a culpa na TPM e não percebe que ela está esticada num tanto que se puxar um tiquinho mais, ela vai estourar. Ela tem aquela sensação iminente de segunda-feira de manhã, está sempre cansada, os distúrbios do sono, ela tem dificuldade para dormir, quando ela dorme, ela acorda muito à noite, parece que ela já acorda cansada. Aí já vem outros problemas cognitivos, você tem problemas de memória, você tem dificuldade de concentração, começa a ler um parágrafo de um livro, volta 2, 3 vezes, porque você não lembra o que você está lendo, você se desconcentra. As dores crônicas são muito comuns, porque ela está sempre assim, né, tensa, então vem dor na cervical, dor na lombaras, a fibromialgia, que é a dor crônica, ela também se fortalece com esses hormônios do estresse, que é a adrenalina, o cortisol, que a longo prazo, as doutoras aqui vão me ajudar, eles comprometem o sistema imunológico, e aí você se torna muito mais suscetível a todo tipo de infecção oportunista, né? E ela entra num anestesiamento, né, das emoções, e os comportamentos escapistas que vão trazer um alívio imediato para essa dor são os primeiros que ocorrem. Então, a compulsão alimentar, o beber demais, fumar demais, gastar demais, roer unhas, todas essas compulsões que vêm para trazer um alívio imediato, a mulher ela acaba sucumbindo a essas questões porque ela simplesmente não consegue relaxar, ela não consegue pôr limite. Eu sei que existe um lugar social, existem privilégios que as mulheres deixam de ter. Eu não vou nem entrar no mérito aqui na pandemia do quanto que aumentou a violência doméstica, elas vivem esticadas, estressadas. Eu vou fazer uma live específica sobre esse tema, gente, ainda esse mês. É uma pandemia oculta na pandemia, gente. O negócio é global, não é só no Brasil. É global. O negócio é global. Então, tudo isso sobrecarrega a mulher, mas é importante que ela também não se permita se colocar neste lugar, porque ela vai abraçando o mundo. E, gente, meninas, vocês que estão assistindo, vê se não é assim que funciona. Você dá um dedo, daqui a pouco alguém te puxa a mão. Você dá a mão, daqui a pouco te puxa um braço. E quando você vê, você está mergulhada naquilo e você não consegue dizer não e tem tempo para fazer absolutamente nada. E isso leva à ansiedade, leva à depressão, leva à síndrome do esgotamento profissional, que é o burnout. Então, é muito importante que vocês cuidem dessas questões antes de elas se tornarem insustentáveis, né? Os primeiros sinais é o que as minhas colegas já disseram aqui na parte da saúde. Na parte emocional não é diferente, gente. Vocês se conhecem. Vocês sabem quando o bicho está pegando, quando a coisa está difícil, é importante pedir ajuda, certo? Sim. É isso mesmo. Então, as mulheres estão mais suscetíveis, então, a essa síndrome, né, Sabrina? Elas estão, mas também é possível você prevenir isso com algumas ações bem simples. Dá tempo da gente dar umas dicas aqui, Rosane? Então, daí na próxima rodada eu queria que você desse justamente... Então, pronto. Então, vamos na próxima rodada. Eu quero fazer uma última pergunta da nossa série aqui, com a nossa rodada aqui de perguntas. Eu queria fazer uma última pergunta para a doutora Márcia, que é o seguinte: hoje hoje o nosso público aqui no chat não está perguntando, só está aqui, aqui a Viviane está falando, dá para assistir a live e malhar ao mesmo tempo, tipo agora, ela está malhando e está assistindo, que ótimo. Maravilha! Obrigada, Rosângela, de estar aqui. Parabéns. Jornalista, sem dúvida, trabalhamos mais na pandemia. Isso aí, está todo mundo se sentindo justamente o que a gente estava falando aqui, mais sobrecarregadas. Eu queria perguntar agora para a doutora Márcia, para a gente finalizar aqui com ela essa parte da mulher. A gente está na campanha Março Amarelo, né? O mês que alerta a conscientização sobre a endometriose. Né, você é representante aí do Conselho Nacional Especializado, né, da Comissão Nacional Especializada de Endometriose da FEBRASGO, que é a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Eu queria que você comentasse para a gente, explicasse aqui para a gente o que acontece, né, com essa doença. É um percentual bastante alto, né, doutora Márcia? Essa doença pode trazer uma série de impactos, pode levar as mulheres à infertilidade, pode também levar até um dos fatores de risco também para o câncer de colo de útero. Pode falar um pouquinho mais a respeito sobre isso, né? Já que a gente está aí no mês também no Março Amarelo? Então, assim, a endometriose ela é uma doença assim, que reflete tudo isso
do ser mulher. Porque ela é uma doença benigna, ela afeta 1 em cada 10 mulheres no período reprodutivo. A estimativa é que a gente tenha 7 milhões de mulheres com endometriose no Brasil. E o que acontece com essa doença? Aparentemente, a parte do sangue menstrual volta para dentro do útero e, de alguma forma, sobrevive ali. Então, é como se você estivesse menstruando no ovário, em cima da bexiga, do intestino, e aquilo vai inflamando todo mês, cresce mais um pouquinho, em geral não está associado com o câncer, e aí essa mulher vai tendo dor, né? E aí dor é um sintoma muito individual. Então tem mulheres que têm dor intensa, tem mulheres que têm menos dor, 20% não tem sintoma. E essa doença vai evoluindo ao longo do tempo, até que chega no momento que essa mulher vai buscar ajuda. Por que demora essa ajuda a chegar, o diagnóstico correto? Porque muitos dos sintomas são inespecíficos, são ignorados pelas mulheres que empurram isso com a barriga, que são outras mulheres também falam, não, é assim mesmo, tem dor mesmo, não é possível que você vai ficar deitada aí com essa dor, não dói tanto assim, então isso é ignorado. A outra coisa é que elas passam pelos médicos e eles falam exatamente isso aí que a Paola falou, assim, não, isso aí é uma cólicazinha, não é possível que você não é possível que você não vai dar conta disso, né? Então, e elas escutam isso, é uma estatística mundial, elas escutam que isso não é nada dos médicos e 60% das vezes eles são ginecologistas. E essa é uma história que eu escuto todo dia, e não é só aqui, é na França, é na Espanha, é nos Estados Unidos. Então, essa normalização da dor adia esse diagnóstico, aliado com essa questão dos sintomas que às vezes são inespecíficos, às vezes ela tem um sintoma intestinal que ninguém nunca acha que pode ser, ou às vezes ela vai tentar engravidar e não consegue. 50% das pacientes inférteis têm endometriose. Eu sei que ela chega nessa saga, né, que dura, em média, 3 a 12 anos, a média das pacientes demora 7 anos entre começar o sintoma e fazer um diagnóstico e chegar num tratamento definitivo. O triste disso tudo é que esse tratamento, às vezes, ele compromete a capacidade reprodutiva dela. Eu tenho pacientes de 24, 25 anos que já perderam um ovário. Eu tenho paciente que nunca engravidou e que acabou perdendo o útero, achando que ia curar a doença, e a doença não tem cura. Então, assim, ela é uma doença que gera muitos problemas pelos sintomas que são ignorados, pela normalização da situação, por questões que vão de tratamentos, muitas vezes, que são ineficazes, às vezes cirurgias repetidas. Eu tenho paciente operada 8, 10 vezes, e que continua morrendo de dor, e aí, assim, numa situação de dor crônica, existe também alterações no centro da dor central, que aí modificam essa sensibilização da dor. Eu tenho cirurgias repetidas que podem levar à dor. Eu tenho outras doenças associadas, intestino irritável, alterações miofaciais que levam à dor, alterações musculoesqueléticas, e além de tudo, porque às vezes eles falam, não, mas essas suas pacientes de endometriose, todas elas têm problema psíquico. Óbvio que vai ter algum problema psíquico. Pensa bem, você que sempre teve dor, que sempre foi falado para você, não, isso aí é porque você não dá conta, você é fraco, ninguém nunca olhou, fez vários exames, os exames muitas vezes vêm normais, porque você precisa de um certo expertise de quem está fazendo o exame para poder identificar, não é qualquer outra sonografia. As pacientes vêm com pilhas de exames feitos, então não é todo mundo que vai saber enxergar, eu tenho que ter esse expertise, e aí você ficou zanzando de lá para cá, então é óbvio que você vai ficar cansada, estressada, deprimida. Eu sempre me pergunto, será que essa pessoa era assim antes disso tudo começar? Ou foi toda desacreditada da sua dor, anulada, abalada. Exatamente. E aí, assim, aí ela não consegue, porque ela tem dor para ter relação, então isso abala os relacionamentos, abala toda a estrutura de vida dela. Saiu um estudo agora mostrando assim como que a endometriose, ao longo da vida, ela prejudica a vida da mulher, porque você faz o diagnóstico no momento que a mulher é jovem, então compromete ir da escola,
compromete, né, os relacionamentos, porque às vezes ela não consegue ter relação, porque ela morre de dor, né? E aí também é falado para ela, não, mas mulher é assim, nem sempre tem prazer. Isso é, você cumpre a sua obrigação. Eu escuto as pacientes jovens falar isso para mim hoje. Então, assim, isso vai sendo colocado para elas e elas vão levando essa vida. Aí, assim, no trabalho, as pacientes vêm desesperadas, pedem assim lá no ambulatório, no Hospital das Clínicas, tem como agilizar a minha consulta? Porque eu saio correndo, eu não posso ficar saindo, eles acham que eu saio demais, porque eu sinto muita dor, então todo mundo já olha para mim assim, tipo assim, aquela pessoa ali, ela não é uma pessoa uma desculpinha, né? Vai fazer exatamente. Um corpo mole. Aí ela não consegue engravidar. Então, assim, é uma destruição de tudo que é o feminino, de tudo que é a mulher. Então, assim, esse zanzar, essa coisa toda, então por isso que é o Março Amarelo? É conscientizar, é explicar, é falar que endometriose não é mimimi, que não é frescura, que existe dor, que tem, às vezes, um componente anatômico que está ali causando dor, que ela precisa de ajuda, que essa ajuda existe. Então, assim, eu falei de tudo que é difícil e complexo, mas existe cirurgia adequada, existe tratamento adequado, existe tratamento para a infertilidade, mas essas mulheres precisam encontrar um local que compreenda isso, um médico que tenha essa noção. Muitas vezes elas precisam de equipe multidisciplinar, então eu tenho que trabalhar com o ginecologista, sempre o ginecologista com a mulher resolvendo a questão. Há uma individualização que é fundamental para esse tratamento, porque nem todas as mulheres têm os mesmos sintomas, então eu tenho mulher que tem endometriose no grau mais mínimo e morre de dor todo mês e não consegue engravidar. E eu tenho mulher que a pelve dela está toda tomada, tem lesão no intestino e tudo, e ela conseguiu engravidar espontaneamente. Então, tem muita coisa que é descompassada na doença, que é enigmática. Exatamente. Então, é para conscientizar, para orientar, para falar com as mulheres, cólica não é normal, eu preciso de avaliar, eu posso tentar controlar isso a longo prazo, e os pacientes vão desde suspender a menstruação, atividade física, controle da dieta, acupuntura, suporte psíquico, às vezes precisa de profissional da clínica de dor. Então, é todo um cuidado para a gente recuperar essa mulher que ficou sendo perdida ao longo de tantos anos, né? De sofrimento, desse vai e vem. Tem paciente que vira para mim e fala, não, eu achei que eu estava ficando louca, porque não sei quantos médicos me falaram, não, eu não tenho nada. E aí você vai fazer os exames especializados. Então, assim, tem dia que o que eu mais gasto no consultório é o lencinho de papel, porque realmente é estressante você passar anos, minha paciente de hoje, dos 9 até os 33 anos, tendo dor e todo mundo falando que é normal. Como é que você fica vivendo uma vida plena? Psicológico, né? Sabrina que deve saber muito bem aí. Pois é. Afeta o nosso psicológico, né? Da mulher, né? Com certeza. A feminilidade, afeta os relacionamentos. Enfim, mais uma vez, como quase tudo na medicina, diagnóstico precoce, né, doutora? Exatamente, por isso que tem estudo mostrando o que é que acende a luzinha vermelha. É aquela menina que sempre tem cólica, que falta à escola, né? Que não consegue fazer a socialização, que não consegue construir, às vezes, algumas coisas. Fluxo muito intenso também, doutora? Fluxo intenso tem a ver, né? Porque parece que o fluxo intenso aumenta o refluxo. Tem algumas malformações uterinas que podem estar associados. A história na família também chama a atenção. A gente não tem certeza das questões genéticas, não tem um gene específico responsável, é um grupo de alterações que tem que ter, mas tudo isso a gente vai levar em consideração na avaliação. Agora, uma consulta bem feita, com o exame físico bem feito, a gente tem um grau de suspeição alto para poder encaminhar, né? A Febrasgo tem trabalhado isso muito, nós fizemos manuais de orientação, protocolos junto com o Ministério, divulgado para todos os médicos para aumentar isso. E uma campanha. Vamos colocar aqui o site da Febrasgo, é febrasgo.org.br? Isso. Vamos colocar então, aqui. Os médicos têm protocolos lá, isso foi distribuído pelo Ministério da Saúde,
tem orientação na página para as pacientes, tem uma parte da página da Febrasco que é direcionada para as pacientes, né? Assim, isso é uma campanha para evitar que isso continue acontecendo, né? Que essas meninas ficam se perdendo para uma doença que é benigna e que tem solução. Certo. Agora eu queria falar com a doutora Paola aqui, a gente está com o nosso tempo bem estourado, mas vamos aqui prosseguir aqui nas nossas últimas perguntinhas. Doutora Paola, falando em campanha, né? Nesse Dia Internacional da Mulher, foi lançado o movimento social Coração da Mulher, cuidado a cada batimento. Inclusive, não está aqui agora, mas eu recebi um press kit lindo da campanha, com uma almofada linda, Coração da Mulher, super bacana, eu achei a iniciativa. Tem aqui até a garrafinha. Tem uma garrafinha, que a minha filha já pegou a garrafinha de mim. Minha filha tem 15 anos, já pegou a garrafinha, adorou a garrafinha. Enfim, mas muito bacana essa iniciativa no sentido de alertar para as doenças cardiovasculares. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho aqui para a gente sobre essa campanha, né? E quais os cuidados aí para cuidar, para prevenir, cuidar da saúde cardiovascular. Eu quero a listinha dos exames preventivos que a gente pede no check-up. Vamos lá. Começando pela campanha. Na verdade, isso é um movimento, né? Não é uma campanha. O que a gente quer na verdade, uma conscientização nacional. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem várias, tem a campanha Go Red for Women. Se uma mulher digita na internet dor no peito, falta de ar, isso lá nos Estados Unidos ou na Europa, automaticamente, ou enjoo, dor nas costas, automaticamente ela cai num site e que já explica para ela, você pode estar tendo um evento cardiovascular, se direcione para um serviço hospitalar ou 911. Aqui a gente não tem, assim, a gente não tem o conhecimento. Então, assim, nós do Grupo Fleury, em parceria com o Grupo Sabin, nós idealizamos um movimento. Isso é uma coisa que será perene. Nós queremos mais pessoas, né? O movimento, então, coraçãodamulher.org, porque a gente vê que tem grupos pequenos estudando. Eu mesma, eu trabalho no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, lá eu sou presidente do estudo da doença cardiovascular na mulher, né? Então, assim, a gente vem estudando, minha tese de doutoramento e tal, mas, assim, tem movimentos, publicações, é tudo muito pequeno aqui no Brasil. A gente precisa de uma conscientização nacional. E a gente precisa de apoio para divulgar, né? E, assim, principalmente que vocês, né, da mídia, porque o que acontece com câncer de mama, com os cânceres ginecológicos, graças a Deus que isso é uma coisa que é feita, tem o Outubro Rosa, tem um impacto enorme. E, assim, a mulher já sabe, precisa ir. E, mesmo assim, às vezes não faz. Mas o fato é que a gente não tem uma campanha, não tem um movimento, não tem informações, não tem divulgação. Né? Então, esse movimento tem apoio da SOCESP, que é a Sociedade Paulista de Cardiologia, da SOGESP, que é a Sociedade Paulista de Ginecologia, e a gente está tentando outras parcerias e outros, né, apoiadores. A gente tem embaixadoras, que são mulheres influenciadoras, para que a gente possa ter um alcance nacional. Não é um movimento do Grupo Fleury, né? O Grupo Fleury é um idealizador. Por quê? Porque nós somos um grupo em que as mulheres tem muitas mulheres na liderança, né? Então, assim, o que mata a mulher, o que traz desabilidade, né? Alterações de todas as formas, porque as sequelas de um AVC, né? As alterações pós-infarto. Então, a gente quer que caia, a gente quer ter um movimento para ter sororidade, para que haja uma divulgação nacional, para que a gente possa levar a mulher para fazer essa prevenção, para que ela não menospreze um sintoma menor que seja, para que ela vá ao médico, que normalmente é o ginecologista, o clínico, o endócrino, mas que ela faça uma prevenção, que ela tenha ideia de quais são os seus fatores de risco, qual é o exame, porque a escolha dos exames, né, elas vão muito de acordo com o risco que o médico vai identificar. Então, ela tem hereditariedade, qual é a faixa etária dela, raça negra, a gente sabe que tem mais hipertensão, mais risco de acidente vascular cerebral, mas, enfim, esses são fatores de risco que não são modificáveis. Tem os fatores de risco que são modificáveis, né? Então, assim,
ela precisa ter, além desse conhecimento, e a própria mulher se empoderar disso, né? Se empoderar com força para divulgar, para levar a sua mãe, sua tia, sua avó, suas amigas, né? Porque às vezes é uma palpitação, mas é uma palpitação que pode ser uma doença congênita, uma arritmia grave, uma miocardiopatia, né? Em que ela pode ter uma morte súbita dirigindo na rua, no supermercado, em casa sozinha com os familiares, né? Ou ela pode ter infarto ali, a primeira manifestação já não dá mais tempo de socorro, ou mesmo que ela chegue a um atendimento, ela evolui com insuficiência cardíaca, as pernas incham. Não tem sentido hoje, né? É uma área da medicina que está muito desenvolvida. Vamos falar, por que você escolheu? Veja, se você fizer a prevenção, e às vezes você pega uma paciente muito, assim, você veja às vezes as artérias horríveis, enfim, com muita área em risco, isquêmica, com falta de irrigação. Você trata, no dia seguinte ela está ótima, né? Né, doutora? O resultado é uma coisa deliciosa de ver, né? Eu tenho várias pacientes que eu vi num estado e que ali, tipo, encontro no mês seguinte, ou que voltam para me visitar, às vezes me dão, né, um cartão, e que eu falo, elas falam, nossa, parece um passe de mágica, você fez uma mágica aí, ou seja, é só porque a gente identificou, escolheu os exames adequados e tratou. Nem todo mundo vai tratar só com remédio, outras pessoas só com mudança de hábito de vida, outras pessoas precisam de um implante de stent, de uma cirurgia, enfim. Mas isso... O Dante Pazanese é público, né, doutora? O Dante Pazanese é do SUS, né? Eu já estou lá há mais de 30 anos. É um hospital extremamente bem equipado, né? E outros, né? O INCOR, enfim, em todos os estados tem serviços em que a gente atende qualquer pessoa, seja homem, seja mulher, que chegar com sintomas, entendeu? E às vezes a própria mulher fala, mas eu não vou lá, que é besteira, né? Eu tô com uma dor porque eu carreguei peso, ou porque eu discuti com meu filho, meu marido, né? Você falou no começo da síndrome do coração partido. Quem aqui conhece, sabe, que às vezes a mulher tem uma insuficiência cardíaca aguda, que chama síndrome do coração partido, ou síndrome de Takotsubo, né, o nome. Depois eu vou explicar o porquê, que ela é motivada por um estresse emocional intenso. Muito pouca gente conhece, né? E fala, nossa, isso é piripaque, né? É mimimi, mas documentadamente tem uma alteração da função, né? Os índices que mostram a função do coração, a irrigação do músculo cardíaco. Fisiologia, né? Exatamente, mostram alterações graves que, se não forem identificadas e tratadas, vão permanecer, vão deixar sequela. Enquanto que, se ela chega, eu tenho um caso recente, né, em que a paciente jovem, né, assim, 42 anos, uma criança, né? Então, ela chegou, não é? Ela chegou e até o pessoal brincou, porque ela estava extremamente nervosa, com dor no peito, com falta de ar, com tal. Mas o que ela mais descrevia é que ela tinha discutido com o marido, porque ela deu uma lista enorme para ele do supermercado e ele só trouxe cerveja. Então, o pessoal até brinca que era a síndrome da cerveja. E assim, eu vou dizer, por sorte, ela foi, a queixa foi feita, os exames, foi valorizado, porque ela só falava, e o pessoal brincava, né? Que lá a gente treina, residente, mestrando, pós-graduando, é a síndrome da cerveja. Porque ela só falava da discussão e da cerveja. Quando a gente prestou atenção, isso é um estresse, ocasionou, porque ela tremia de raiva. Ou pode ser que você tenha sido a cerveja, tenha sido a gota d'água no copo agora, nesse momento da pandemia, né? E aí ela chegou, e vou dizer, o ecocardiograma, os exames mostraram uma alteração complexa. Por sorte, ela chegou em tempo, né? Ela falou, meu filho que me trouxe, disse que não é nada, que é piti, que é discussão com meu pai, enfim, com o pai. E, por sorte, ela chegou em tempo e a gente reverteu e hoje ela tem uma função cardíaca normal. Se ela fica em casa achando que a briga é a síndrome da cerveja, né, e realmente existe esta síndrome do coração partido ou Takotsubo, porque o coração adota um formato de um instrumento de pesca oriental que é uma moringa, um formato de moringa, que chama Takotsubo. Então, é conhecido como síndrome de Takotsubo ou síndrome do coração partido, porque é desencadeado por um estresse intenso. Então, veja, é uma coisa curiosa até, né? Óbvio, não é tão frequente, mas que pode acontecer. Né? A Sabrina tem toda a lista de exames, né? Então,
Já que eu não me surpreenderia se ela, quando passou isso tudo, ainda foi motivo de chacota. Você ficou assim, foi por causa da cerveja, teve um piripaque no coração porque discutiu com o pai. Ainda assim, existe uma ridicularização em cima da dor. Exatamente. A mulher é muito... Então, assim, aproveitando aí o gancho, eu queria te perguntar aqui justamente sobre isso, né? Como identificar alguns sintomas, enfim, que são de caráter psicológico, porque, por exemplo, pessoa que sofre de ansiedade. Eu sou uma pessoa que sofre de ansiedade. Eu já tive no hospital, não foi uma única vez, mais de uma vez, numa emergência, achando que eu estava infartando, doutora Paola, e a Sabrina aqui. E chegando lá, era uma crise de ansiedade. Mas é óbvio que todos os exames foram descartados por causa do atual, né, possibilidade de um evento cardíaco. Não era, por sorte, né, a pressão foi alterada e fruto de aborrecimentos, de estresse, de situações. Então, já aconteceu. E chegar lá, não, dá uma coisinha ali para ela tomar, que daqui a pouco ela está calminha, ela vai, a pressão vai diminuindo, o coração está tudo ok, libera da emergência. Já aconteceu comigo. Não, mas você não tinha só uma alteração emocional. Você também teve uma crise hipertensiva, você também teve uma alteração da pressão, que se você não trata, você pode até ter um acidente vascular cerebral. Uma hipertensão súbita, agudamente, né? Aquela pessoa que é sabidamente hipertensa, ela tolera níveis pressóricos mais altos, mas aquela pessoa que tem... Minha pressão é 10. E você chega e tem um nível pressórico bastante elevado, você está sob risco. Então, você não está indo tratar um piripaque, uma crise de ansiedade, né? Sim. Agora, veja, os sintomas são muito parecidos. É bastante difícil a gente identificar. Por isso que é melhor você... É difícil, né? Tem que fazer exame. É melhor você ir e chegar lá e realmente fazer os exames, ficar sob observação e falar, olha, realmente foi emocional. Né? E aí você vai tratar essa parte emocional, seja com medicação, Sabrina sabe melhor que eu, seja que hoje a gente tem formas aí que auxiliam, ou vai tomar uma medicação, enfim, né? Para que você tenha um pouquinho mais de bem-estar, né? Porque as pessoas com ansiedade, crise de ansiedade, tem palpitação. Não fale que é só uma crise de ansiedade, não tem isso de só, gente, isso é sério. É isso mesmo. Exatamente. Pode ser problema do cardíaco. Pode ser. Pode levar a alterações do ritmo cardíaco, né? Assim, vejam, no coração a gente tem a parte hidráulica e a parte elétrica, né? Então, assim, é como numa casa. A parte das artérias que irrigam o músculo cardíaco e que você pode ter uma obstrução ou uma doença de microcirculação por inflamação é a parte vascular. Mas você pode também ter problema no sistema elétrico, que gera um impulso para bater direitinho, tá? E este, principalmente, é muito influenciado pelo estresse e por substâncias que a gente libera durante as alterações emocionais. Então, com muita frequência, você vê pessoas que têm arritmia cardíaca, taquicardia, e isso é muito desconfortável, a pessoa ficar com o coração acelerado durante muito tempo, né? Então, assim, precisa ser investigado, né? Então, assim, isso faz parte, né? É uma coisa que você precisa controlar, assim, minimizar, porque isso leva a um risco de manifestações não só cardiológicas, em tudo, né? Diminui a imunidade, você fica mais suscetível até a ter Covid. Enfim, mas, assim, os sintomas mais típicos e clássicos, em geral, e que nem sempre estão presentes, são dor no peito, falta de ar, náusea, sudorese, tá? Dor no braço esquerdo, dor no pescoço ou na mandíbula, dor nas costas, né? Porque dependendo da artéria que está comprometida, ela tem irradiação para um local. No homem, classicamente, ela é mais desencadeada pelo esforço físico. Você está fazendo um exercício, mais frequentemente no homem, inicia esse sintoma e você para de fazer o exercício, some. Pode acontecer na mulher também. Mas na mulher, com bastante frequência, aparece numa crise emocional, num estresse, numa ansiedade, num momento de depressão. E aqueles exames de rotina que você ia passar a listinha pra gente? Vou passar. Então, assim, os sintomas são mais variados, mas, assim, fôlego curto, né? Dispneia, falta de ar, tudo isso é sintoma de alguma alteração, palpitação cardiológica. A listinha de exames
vai depender muito dos seus fatores de risco e da sua faixa etária, tá? Então, tem desde o perfil bioquímico, que é importante que você saiba como é que tá, né? Seus níveis de gordura, de açúcar no sangue, entre outros, tá? Como é que está a sua pressão arterial. Agora, dependendo do seu risco familiar e destas alterações, se você é diabético ou não, como é que as diretrizes recomendam, tá? Então, assim, antes da menopausa, se a mulher não tem absolutamente nenhum fator de risco, ela nunca fumou, ela não está sobrepeso, ela não é diabética, não tem pressão alta e não tem hereditariedade. Então, ela não tem nenhum fator de risco. Ela não precisa ficar fazendo exame todo ano, tá? Ela vai ter noção de como são esses hábitos alimentares, alimentação, e ela vai mudar hábitos de vida. Ela pode fazer um eletrocardiograma para saber, só que aquela fitinha do eletro, né, que a gente faz, às vezes até para avaliar um risco cirúrgico, é como se fosse uma fotografia. Ela só representa o momento em que foi tirada. Você levantou da maca, já não serve. Ela vai mostrar se o ritmo cardíaco está alterado, se tem alguma alteração que possa sugerir um infarto, alguma coisa importante. Mas não garante que dali a 5 minutos você tenha um infarto. Então, você precisa fazer, às vezes, exames em que tem desde o mais simples até o mais sofisticado. O mais simples é o teste ergométrico. Se você tiver condições de andar na esteira, né? Então, o teste ergométrico, ele vai simular um estresse e os protocolos são vários. A gente adapta de acordo com... Tem para sedentário, tem para idoso, tem para atleta, tem para pessoa que faz exercício não regularmente, tem vários. Então, ninguém vai te matar na esteira. Mas aí você faz para ter ideia de como é que fica o seu eletrocardiograma, o seu comportamento da pressão arterial, se você tem alguma arritmia induzida por um estresse, porque aquilo ali a gente está tentando induzir um estresse. Melhor que a gente induza o estresse na frente do médico. Se você tem palpitação, o melhor é você fazer um Holter, que é uma gravação dos seus batimentos cardíacos nas 24 horas. Para saber se aparelhinho, tem, né? Isso, que vai gravar e a gente vai analisar. Se você tem diabetes, se você tem hipertensão, pode ser que seja só aquela pressão que você teve no médico, que a gente chama do avental branco, mas que você não é um hipertenso. Mas que para a gente saber se você... Muito essa síndrome do avental branco, você não tem ideia. Mas precisa ver se é a síndrome do avental branco mesmo. Porque às vezes a pessoa fala, eu só tenho quando eu vou ao médico, só que a pressão dela tá alta e a hipertensão arterial é silenciosa. Sim. Então, ela pode fazer uma monitorização de 24 horas até para saber como medicar. Se precisa medicar de manhã e à noite, o que é que está provocando nela essa elevação da pressão, para a gente saber dose, medicação, se o remédio está ajustado, se não vai dar hipotensão, ela desmaia na rua, enfim. Mas aí a gente vai sofisticando. É uma pessoa que não tem condições de fazer exercício físico. A gente pode fazer exercício na bicicleta ou na esteira ergométrica, tá? Aí a gente faz uma simulação, que é o estresse farmacológico, tá? Associado a uma imagem. Porque aí eu vou induzir com uma substância segura, a gente injeta, é como se você estivesse fazendo um exercício deitado. Isso a gente usa muito para quem, por exemplo, tem alguma doença vascular periférica, uma limitação ortopédica para a pessoa que tem uma amputação, ou a pessoa que às vezes está muito descondicionada, né? Não tem condições de fazer, porque é obesa, enfim. Então, a gente pode fazer um ecocardiograma, que pode ser sob estresse físico ou farmacológico, uma cintilografia do miocárdio, que vão mostrar como é que o músculo do coração está irrigado, né? E a gente vai sofisticando de acordo com o perfil de risco e com os exames mais básicos, se estão ou não alterados. Vejam, para a mulher especificamente, após a menopausa, é mandatório que ela faça uma avaliação anual, porque ela perde a proteção estrogênica. O estrógeno, ele protege. Agora, se esta mulher tiver vários fatores desse, mais a hereditariedade, e o importante da hereditariedade, tudo é importante, mas principalmente se pai ou mãe ou parentes próximos tiveram doenças jovens, ou seja, essa hereditariedade numa baixa faixa etária, ela influencia muito. Então, alguém que fale, eu perdi minha mãe teve infarto na casa dos 40, 50, meu pai, nessa faixa, 40, 50, por que o pessoal fala, morre mais quando tem infarto mais jovem? Por quê? Porque o coração não formou microvasinhos, não tem circulação colateral, né? Porque se a pessoa vai entupindo aos pouquinhos a artéria, ela vai formando rotas alternativas. Que nem você está andando com o carro na marginal, o trânsito está ruim, você desvia.
o coração vai formando paralelas. Então, exatamente. Agora, a pessoa mais jovem não tem tempo de formar a circulação colateral. Então, em geral, quando falta o suprimento sanguíneo, ela acaba tendo um infarto e às vezes é fulminante, tá? Então, independente da faixa etária, qualquer sintoma deve ser investigado. Eu não preciso fazer exames muito, muito sofisticados numa faixa etária menor ou para uma pessoa que tem baixo risco, né? Muito tudo bom, controlado, tá no peso. Então, veja, precisa investigar, fazer o seu perfil, e isso o colega, né, o clínico, o gineco, enfim, o cardiologista vão avaliar o seu perfil para determinar quais são os exames indicados para você não fazer um monte de exame com radiação desnecessário, mas nem deixar de fazer aqueles que são necessários, excelente. Tá bom? Ótimos esclarecimentos, doutora Paola. Agora, eu queria que a Sabrina falasse aqui para a gente, porque eu sei, Sabrina, que vocês, na Epopeia Desenvolvimento Humano, vocês têm, inclusive, um teste, né, para mostrar se a pessoa está com essa síndrome de burnout, como alguns falam. Enfim, como saber se você está extremamente esgotado ali de tanto trabalho, então, o diagnóstico do burnout, ele é clínico, basicamente. Então, a pessoa ela vem, ela traz as queixas, são feitas algumas investigações complementares, especialmente quando altera a parte da fisiologia, mas não tem um teste psicológico para a gente medir se a pessoa tem ou não tem. Então, esse inventário que está ali é mais presta atenção, porque se ele deu alto, pode ser que alguma coisa ali, o burnout está batendo na sua porta, então é bom você começar a se cuidar e buscar uma ajuda. Ele não é um teste de diagnóstico. O site de vocês é epopeia.com.br, não é epopeia.com.br. Ali na área de presentes, você vai achar o teste para fazer o download e aferir o resultado. Agora, como é que faz para evitar isso tudo, Sabrina? Como é que faz para prevenir? Eu acho que a primeira coisa, Rô, é você admitir que tem um problema. Quando você tem um problema, você tem que olhar para ele e falar assim, olha, eu tenho um problema, eu estou com estresse acima do normal, não é frescura, não é mimimi, não é que eu não dou conta, não é que eu sou insuficiente, a culpa não é minha, eu estou passando por um problema. Porque cada vez que você ignora o problema no placar ganha 1 e você fica com 0. Você fugiu de novo, o problema ganha 2 e você 0. Então, esse enfrentamento e admitir que tem alguma coisa errada é o primeiro caminho para você começar a lutar contra isso. Segunda coisa, é importante que você aprenda a priorizar as suas tarefas. Sim, as mulheres estão sobrecarregadas. Sim, elas têm 1 milhão de papéis para poder cumprir. Mas existe também um bichinho chamado perfeccionismo. Eu, como boa virginiana, sei disso. Existe um bichinho... virginiana, Sabrina... Tamo junto, amiga. Virgem, acredita nisso? Existe o bichinho da autocobrança, porque se o negócio não saiu perfeito, você começa com aqueles pensamentos ruminantes na sua cabeça, você podia ter feito melhor, você podia ter falado aquilo, você não devia ter feito assim. E isso vai minando a sua energia de uma maneira que a sua mente faz da sua vida um verdadeiro inferno. Então, precisa baixar esse nível de autocobrança e esse perfeccionismo com você mesmo. E priorizar aquilo que de fato é importante. E se tudo é importante, significa que nada é importante. Priorize as tarefas. Você está em casa, a casa não tem que estar um brinco. Você não tem que fazer a comida fresca todo dia, dá para você fazer uma comida na segunda e requentar ali, inventar de lá e não passar tantas horas a fio. Dá para delegar as atividades, tem que botar o marido para ajudar no homeschooling, tem que aprender a dizer não sem culpa. Minhas queridas, prestem atenção, vocês que estão assistindo isso agora e vão assistir depois. Vocês podem ser várias coisas nessa vida, mas se tem uma coisa que vocês não são, é obrigada, tá? Você não é obrigada a nada, você não tem que nada. Então, diga não sem culpa. Saia dessa síndrome do agradador compulsivo. Tem essa dificuldade de falar não, a mulher tem muita dificuldade, né? A gente não foi treinada para isso, Rosane. Parece que a gente vai perder o amor da pessoa quando nega, né? Vão me rejeitar, não vão gostar mais de mim, vão falar que eu sou mal agradecida. Que Cadê a autoestima das mulheres, não é? Cadê? No pé. A autoestima da mulher é medida no tanto que ela faz pelos outros. Exatamente. Porque daí ela recebe reconhecimento, ela recebe elogio, e vira um ciclo vicioso, porque se ela não se basta, ela precisa ouvir. E para ouvir, ela tem que fazer. E aí começa de novo. Gente, é péssimo. Tem que quebrar isso.
Uma ferramenta que ajuda muito, gente. Procurem aí na internet Comunicação Não Violenta, a CNV. 4 passos para você dizer não sem culpa tranquilamente, sem precisar entrar em estresse, sem precisar magoar o outro, sem ser duro demais. Ela tem medo de ser dura, de ser arrogante. Gente, CNV do Marshall Rosenberg é uma ferramenta fantástica. Na área de downloads da Epopeia tem o passo a passo, tem um infográfico bonitinho lá que ensina a fazer, se alguém quiser fazer, ou pode me chamar na rede social também, no chat ali que eu ensino. Adoro replicar essas palavras de bem por aí. Então, digam não sem culpa. Adorei. Isso é importante. Ótimo. Outra coisa importante, gente, prática de autocuidado. Ó, a Márcia falou, a Paola falou, a Rosane inteirou o assunto. Tem que se cuidar. E ninguém vai fazer isso por você, senão você mesma. O que é autocuidado? Depende. Depende. Para mim, o autocuidado é um dia eu marcar um paciente para mais tarde e dormir até as 8h30 da manhã. Adoro, gente. Funciona melhor de noite. O que é um autocuidado? É eu me permitir, por exemplo, ganhar uma massagem. Adoro massagem, né? E aí você tem que ver o que funciona para você. Tem mulher que é mais vaidosa, gosta de fazer a unha, gosta de fazer o cabelo. Eu não tenho tempo. Põe o marido para cuidar do homeschooling. Vai fazer a sua unha. Simples. Você não tem que dar conta de tudo. Então, essas práticas são importantes, fazer pequenas pausas, ouvir um podcast gostoso, fazer uma meditação, sabe? Essas musiquinhas, se você gosta, né? New Age. Eu tenho uma paciente que adora tocar guitarra, ela curte rock, é o rock que relaxa ela. Então, procure o que funciona para você recarregar a sua pilha. Isso é muito importante, tá? Também é fundamental que você saiba ter equilíbrio entre as áreas da sua vida. E se você perceber que está difícil de você dar conta de tudo isso sozinha, tem que pedir ajuda. Tá tudo bem, não está bem. Terapia é coisa de quem tem a mente fraca, o emocional que não dá conta de resolver os próprios problemas sozinho. Terapia é coisa de gente louca, de gente rica. Pobre não tem tempo de ficar doente. Gente! Verdade. A gente ainda escuta isso hoje em dia. O tempo todo. Eu dou palestras sobre saúde emocional nas empresas, sobre segurança psicológica. Eu escuto os líderes reproduzindo. Na produção a gente não tem problema não, porque pobre não tem tempo de ficar doente. Então, é importante que vocês peçam ajuda. Limitantes, né, Sabrina, que a gente vai incorporando e quando a gente vê... Gente, às vezes, poucas horas de terapia podem poupar a você meses de sofrimento desnecessário. Não precisa muito, não. Faz um trabalho de terapia focada, de terapia breve. Na pandemia, o que eu tenho atendido de gente com crise de ansiedade, com problema de procrastinação, porque está com tudo em casa e não consegue se organizar, com insônia. Terapia breve, 10, 20 sessões, ó. Se a pessoa está engajada para resolver o problema, é tranquilo. Então, seguindo esses passos, o burnout não vai pegar você, não vai puxar o seu pé de noite na cama. Que bom, gente. Olha, agora a gente está aí muito estourado no nosso tempo, né? Eu procurei fazer rapidinho. Oi, desculpa, você está mandando... Eu disse que eu procurei fazer rapidinho, porque eu sei que o tempo está estourado. Sim, então, eu queria agora perguntar, na verdade, que a gente encerrasse, cada uma aqui dando a sua palavra final, né, sobre como manter a saúde em dia e encontrar o equilíbrio aí, mesmo em meio a esse cenário incerto de pandemia que, infelizmente, a gente está vivendo aí. Aí eu queria que cada uma arrematasse isso bem rapidinho, 30 segundinhos cada uma, se possível, deixar uma mensagem final aqui para os nossos quem for assistir essa live, enfim, quem estiver assistindo aí da gente hoje, quem for assistir depois, pode falar, doutora Márcia. Olha, eu queria dizer para as mulheres que elas são extraordinárias, guerreiras, imbatíveis, mas que elas deveriam usar toda essa força e essa pujança que elas têm para cuidar de si mesma um pouco. Porque isso significa ampliar o cuidado que ela tem para o resto da família. Então, assim, tem hora que eu falo para as minhas pacientes, põe a placa na porta, estou cuidando de vocês, e vai assistir sua série, vai fazer alguma coisa. Adorei assim, isso. Porque cuidar de si, isso significa estar atenta aos riscos de saúde, né? Então, se informar, hoje em dia só não se informa quem não quer,
e buscar ajuda. Então, a gente tem várias formas de ajuda, seja no público, seja no privado. E eu que trabalho com mulheres com endometriose, quer dizer, eu sei o tanto que elas são guerreiras, porque eu recebo paciente que viaja 800 quilômetros para vir aqui cuidar da endometriose dela, para tentar fazer um tratamento para engravidar. Então, para a esmagadora maioria das mulheres, não existem barreiras. Agora, elas precisam de ferramentas. Então, é o ginecologista, é o cardiologista, é o terapeuta. Então, amplie sua rede de cuidado e de suporte. Isso não é ser fraca, isso é só ser inteligente para enfrentar os desafios que estão aí, né? Essa pandemia é só um deles, não vai ser o último desafio, né? Queira Deus que seja a última pandemia, mas elas precisam se armar para poder enfrentar. Então, e nós estamos aí para isso, né? Verdade. Bom, eu vou ser bem objetiva. Na verdade, aqui é um chamamento, é um pedido. Se cuidem, não menosprezem sintoma, procurem quais são os seus fatores de risco, cuidem do seu coração. Porque o coração, se você não cuidar do seu coração, possivelmente você não vai poder cuidar da sua família, das outras pessoas importantes na sua vida. Então, isso é uma coisa que eu espero que todas nós, unidas, que a gente possa divulgar para as mulheres que a gente conhece, que a gente gosta, para que todas se cuidem e valorizem os seus sintomas. E, se possível, compartilhem essa live aqui. Sabrina? É isso mesmo. Isso mesmo. Sabrina, uma mensagem para a gente. Uma mensagem final. Gente, a vida, ela é 90% de como você reage às coisas que acontecem com você e 10% do que de fato acontece com você. Então, atentem como que vocês estão lidando com essas questões. Não queiram controlar o mundo, cuidar de todo mundo, porque vocês não controlam o que acontece aqui fora, mas vocês podem controlar o que acontece aqui dentro. Então, se cuidem, se amem. Adorei a história da plaquinha, Márcia. Vou levar e vou passar para frente para os pacientes, para todos. É viu? Isso mesmo. Aprendi muito na live aqui de hoje. Vou compartilhar com todo mundo. Gratidão infinita às meninas aí pela troca. Foi maravilhoso, Rosane. Foi uma interação incrível aí. Acho que foram informações muito complementares, né? Uma complementa a outra. Eu acho que foi fantástico. Eu aprendi muito com vocês hoje. Aprendi demais aí com as três. Nós todas. E a gente vai falar mais sobre esses assuntos ao longo desse mês todo e ao longo do ano, né? Mas nesse mês especial da mulher. A gente está lá no Vida e Ação, no www.vidaeação.com.br, sem o tio e sem a cedilha, né? A gente está lá com o mês inteiro com matérias sobre a saúde da mulher como um todo, em diversas áreas. Convido vocês a assistirem. Deixem também suas sugestões aqui para a gente. A gente vai se despedindo, então, por aqui. A gente está super estourado depois, mas foi maravilhoso. Foi uma aula incrível aqui de vocês. Quero agradecer a vocês, primeiramente, que aceitaram esse convite, e quero agradecer também aqueles que acompanharam a gente aqui hoje, que vai acompanhar a gente também nessa live, que vai estar disponível não só aqui no Facebook, como também no YouTube. Enfim, e acompanhe a gente nas nossas redes sociais, @Vida e Ação, né? E aqui no YouTube, no Facebook, portal Vida e Ação. Lembrando que o projeto Papo de Pandemia, ele acontece toda semana, toda quarta-feira, né? E convido vocês para participarem do nosso próximo encontro, que a gente vai falar sobre um tema também extremamente importante nesse momento da pandemia, que é sobre lockdown, é sobre distanciamento social, é sobre vacinas. A gente vai estar aqui falando com infectologistas. Então, por favor, não percam também na próxima semana. Muito obrigada a vocês. Gente, beijo. Próximo encontro. Tchau, gente. Beijo. Tchau, gente. Feliz Dia da Mulher para todos nós. Para nós. Obrigada, para nós. Todo dia, né, gente? Vamos lá. Beijão. Tchau, tchau. Obrigada.